Pois bem, meus amigos, o pastor Silas Malafaia está dando botes com o bumbum. Fujam para as colinas. Agora que o líder evangélico não precisa mais fazer vídeo todos os dias para desmascarar Pablo Marçal, ele está com tempo livre na agenda e teve a brilhante, a sensacional ideia de dar uma entrevista para Mônica Bregamo. Sim, a Mônica Bregamo, aquela que conseguiu a entrevista com Lula quando ele estava no cárcere. Essa mesmo, da Folha do São Paulo, para chamar o Bolsonaro de covarde, omisso, entre outras ofensas. É lógico que a gente vai assistir a esse vídeo junto, porque eu preciso contextualizar o que Silas Malafaia fala neste vídeo, nessa entrevista, porque eu acho que ele esqueceu alguns detalhes dessa campanha que precisam ser relembrados neste momento. Então, se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap. Dá uma olhada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. Se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha pra mim. E bem rapidinho, antes da pauta, eu tenho um recadinho pra você. Hoje o meu recado vai pra você que sente dores nas articulações, dores musculares. Só quem passa por isso sabe como é ruim não poder jogar um futebol com os amigos porque tá sentindo o joelho, não pode ficar muito tempo sentado trabalhando por causa que a lombar começa a reclamar. E é por isso que eu trago essa dica especial, o NatoShark Dia e Noite, uma empresa com mais de 20 anos no mercado e com todos os laudos técnicos. NatoShark Dia e Noite é um suplemento 100% natural que vai te ajudar a ter mais saúde, disposição e não precisar mais passar por todos esses problemas. Então, se você tem problemas com artrite, artrose, osteoporose, lesão na cartilagem, lesão nas articulações, fraqueza e dores musculares, esse amigão aqui, ó, vai te ajudar muito. NatoShark Dia e Noite tem ação 24 horas por dia. De dia, ele vai trabalhar te ajudando aí no alívio das dores. E de noite, enquanto você descansa, ele vai atuar fazendo a regeneração das cartilagens e dos ossos. Também atua na musculatura. Então, eles estão com uma condição super especial para quem acompanha aqui o meu canal, um precinho super camarada e o melhor de tudo, parcelado em até 10 vezes. Basta você ligar para o telefone que está aparecendo aí na sua tela ou então clicar no link que eu vou deixar aqui na caixinha de informações e no primeiro comentário fixado que você já vai cair direto no WhatsApp da NatoShark e vai ter uma atendente te esperando para sanar todas as suas dúvidas. E vale lembrar, pessoal, que é muito difícil a gente que trabalha aqui com canal sobre notícias, canais conservadores, conseguir uma marca parceira. Então, valorizem a NatoShark, porque ela é uma marca que, acima de tudo, valoriza o Brasil, valoriza os patriotas. Não perde tempo, corre, clica no link ou liga, que eles estão te esperando. E a gente já começa reagindo ao trecho mais polêmico dessa entrevista. Vamos ver o que o pastor tem a dizer. Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Ô, Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Reparem este momento icônico, Mônica Bregamo. E não é, Bolsonaro não é confiável. Parabéns, pastor Silas. Só o fato da Mônica Bregamo estar apoiando já é um sinal de alerta. Continuemos. Ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o primeiro mundo político, depois eu vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou: olha, a mulher lá pode usar meu nome. Finalizou duplamente.
Mas não, peraí, só um pouquinho, que o nome da mulher é Cristina Grêmio, e aqui a gente já faz uma pausa para saber o que está acontecendo de fato em Curitiba, como se deu essa treta. Aqui tá a matéria do UOL, a Cristina deu uma entrevista ao portal e falou sobre como chegamos nesse ponto em Curitiba, que é uma cidade que tem um eleitorado conservador e é no mínimo estranho o partido do Bolsonaro, o PL, não lançaram um candidato nessa cidade. Mas a Cristina explica um pouquinho sobre o que aconteceu. Olha só. Cristina, Bolsonaro pediu para insistir com o PL sobre chapa, diz Grêmio. Vamos direto ao trecho da entrevista. A Cristina declara o seguinte: o fato é que Bolsonaro me chamou em Brasília em julho, ou seja, Bolsonaro estava fazendo o papel dele de líder. Sabe que a Cristina Grêmio é uma liderança conservadora que já está há muito tempo do lado dessas pautas, defendendo a liberdade do povo. Então, em julho, o Bolsonaro chama a Cristina Grêmio em Curitiba para fazer a articulação, que é o papel do líder, para uma conversa sobre política de direita local em Curitiba. E queria saber por que o PL não tinha me dado legenda. Também me pergunto, por que o PL não quis dar legenda para Cristina Grêmio? Imagina, ela conseguiu esse resultado sem tempo de TV, sendo boicotada nas pesquisas em um partido nanico. Se ela tivesse todo o suporte do PL, que tem dinheiro do fundão graças ao nosso voto, que elegemos diversos deputados, ela talvez tivesse até ganhado a eleição no primeiro turno e seria mais uma capital para o partido do Bolsonaro. Mas eles não quiseram fazer essa aliança. Por quê? Vamos saber aqui. Me perguntou se eu tinha feito convite para o PL ser vice na minha chapa depois que eu consegui a legenda no PMB. Eu disse que sim e que Paulo Martins, a princípio, tinha negado. E ele, Bolsonaro, pediu que eu insistisse. Ela diz o que aconteceu depois. Paulo Martins, e só um parênteses aqui, eu gosto do Paulo Martins, foi um excelente deputado, mas nessa eleição eu estou sem entender até agora por que ele adotou essa postura de apoiar um cara do PSD que tem um histórico mais ligado à esquerda. Ele era vice do atual prefeito, que elogiou a indicação do Dino, que elogia o Lula, e aí ele escolhe ser vice desse cara e não quer ser o vice da Cristina. Esquisito. Não quer dar a legenda para Cristina. Esquisito. Então, Paulo Martins começou uma longa conversa comigo e com o meu coordenador de campanha. Em umas 2 semanas, houve várias idas e vindas. Ele não aceitou ser o meu vice. 2 dias depois que o governador voltou de férias, Paulo Martins mudou de ideia e decidiu ser vice do PSD do Kassab 55. É uma perseguição, né? É tudo teoria do chapéu de alumínio. PSD é maravilhoso, tem gente maravilhosa e a gente deve continuar dando nosso voto para este partido. Eu acho, mas é uma opinião minha, que o presidente Bolsonaro ficou insatisfeito por ter ficado de fora da decisão do PL de Curitiba. De novo, Bolsonaro parece, ao que tudo indica, que ele foi escanteado da decisão do PL em Curitiba. Quem decidiu que o PL iria ser vice do PSD foi o governador do Paraná, o seu Ratinho, que é do PSD também. Se o governador negociou com Valdemar Costa Neto, eu não posso confirmar. Então, que espécie de acordo é esse que eles querem com o Bolsonaro? O Bolsonaro, como líder, deveria ter poder de decisão. Ó, eu quero esses candidatos, eu vou apoiar esses candidatos. Aí eles fazem um acordo caracu, o Centrão entra com a cara, o Bolsonaro entra com o resto, e se o Bolsonaro não se posiciona, aí eles ficam bravos. Mas ouvir e negociar as decisões do Bolsonaro, aí eles não querem. O candidato que o Bolsonaro quer não pode ser. Tem que ser o que a gente quer e o Bolsonaro tem que apoiar incondicionalmente. Eu não acho isso muito vantajoso. Não sei vocês. Coloquem aqui nos comentários. Vamos continuar a entrevista. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, eu sou aliado e não alienado. Ele tem meu apoio. Mas nós somos alienados. Dele, né? Nós somos alienados. Nós somos alienados. O bom mesmo é o Silas, é o novo dono da direita. Essas 2 eleições em São Paulo, ficou em cima do muro, fazendo 2 sinalizações. Ontem, quando ele deu aquela resposta, e foram perguntar a ele de manhã, vem cá, e se o Nunes não passar?
você apoia o Marçal, contra Boulos, porque ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei para ele, eu mandei um zap, você se tornou o maior boca de urna para Marçal. Como você diz que ele é inteligente, que apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, que ora fala bem de você e mal, você dá uma palavra dessa, sabe qual vai ser a sua resposta? Não vai ter segundo turno. Não, ele não vai para o segundo turno, porque o povo de São Paulo é um povo honesto que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta dele. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Jogando para os dois lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Não, peraí, só um pouquinho. E nas redes do Nunes, tem alguma palavra, alguma sinalização para esse eleitorado mais conservador? Vamos relembrar de novo o passado aqui para o seu Silas Malafaia, que eu acho que ele perdeu essa parte da história. O Bolsonaro não se omitiu na disputa de São Paulo também. Ele tinha um candidato, estava muito claro, e era Ricardo Salles. Está aqui a matéria de maio deste ano. Bolsonaro me quer como candidato de Salles sobre a Prefeitura de São Paulo. Deputado quer avançar sobre o eleitor de Ricardo Nunes do MDB, mas enfrenta dificuldades no próprio partido para se lançar à disputa. O pré-candidato, Ricardo Salles, se coloca como postulante do Bolsonaro. E o Bolsonaro, inclusive, fez declarações falando que ele gostaria, o candidato Bolsonaro era esse daqui. Como líder, ele se posicionou. Mas o que aconteceu? O seu Valdemar da Costa Neto declarou que pretende seguir com apoio à reeleição do Ricardo Nunes, juntamente com o Tarcísio e o Kassab. Os três articularam a candidatura do Ricardo Nunes e escantearam o Salles. Inicialmente, aliás, o Valdemar falou que ia liberar o Ricardo Salles para seguir essa empreitada em outro partido. Depois ele se arrependeu e não deixou o Salles sair para disputar por outro partido. Levando em conta também que a grande desculpinha na época é que a direita não venceria a eleição na capital de São Paulo. Eu acho que essa teoria já foi por água abaixo depois do resultado, porque se juntar os votos do Marçal com os votos do Nunes, a direita poderia vencer. Não estou dizendo aqui que o Marçal é maravilhoso ou que o Nunes é de direita, mas na opinião pública, no geral, que se entende por direita, eu acredito que o Ricardo Salles, sim, venceria a eleição. Até porque o Nunes, em julho deste ano, não faz muito tempo, estava se esquivando do rótulo de bolsonarista, porque segundo os brilhantes estrategistas, seu Duda Lima, Valdemar, Tarcísio, não faz bem ser bolsonarista na eleição da capital. Isso afasta o eleitor. Então, o Nunes se esquivou do rótulo de bolsonarista e foi além, senhor Silas. Comparou o 8 de janeiro à ação de Boulos. Então, o Boulos depredando patrimônio público, fechando estrada, queimando pneu. O seu Ricardo estava dizendo que foi exatamente a mesma coisa que aconteceu. E mais. Quando eles fazem as reuniões estratégicas durante a campanha, tá aqui matéria de agosto, 22 de agosto, o senhor Nunes exclui os bolsonaristas da reunião estratégica e irrita o grupo, obviamente. Porque se está fazendo uma aliança, o Ricardo Nunes quer só o voto do conservador, mas não quer sinalizar. Aliás, senhor Silas, eu fiz um vídeo chamado Silas Malafaia ataca Nicolas Ferreira, onde eu mostro exatamente quantas vezes o prefeito Ricardo Nunes apoiou a ideologia de gênero. E até agora ele não se pronunciou sobre isso. Então, o Bolsonaro precisa sinalizar apoio ao Nunes, mas o Nunes não precisa fazer a cena ao eleitor. Não é assim que as coisas funcionam. De novo, essa aliança cara-cu é ótima para o centrão que entra com a cara, mas os conservadores estão cansados de entrar com o resto. Continuemos na entrevista porque tem mais. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde, desonesto? A atitude dele, covarde, omisso, que baseia em redes sociais. Omisso não foi. Mostrei para vocês que ele tinha candidatos, nomes bons, tanto em São Paulo quanto em Curitiba. Mas essa ala mais centrista resolveu que não, o Bolsonaro não sabe de nada, vamos aqui colocar os nossos candidatos. Foi isso que aconteceu. Não quer se comprometer,
fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Fica bem com seguidores. Peraí só um pouquinho. O Bolsonaro tem eleitores. E um bom político deve representar a vontade dos seus eleitores. E não forçar a sua vontade. Quem força a sua vontade em cima do povo é um ditador. Quem ouve os seus eleitores é um bom político, é o que a gente deseja de todo político. Então, o Bolsonaro sabe como é que funciona a sua base e sabe que empurrar um nome como Ricardo Nunes ou como o Pimentel lá em Curitiba não vai colar. A galera tá cansada desse teatro das tesouras, dessa direita permitida, engomadinha, que na verdade é uma esquerda que tomou banho. E vocês acharam que bastaria ser do partido do Bolsonaro para eleger qualquer traste, ou que estivesse numa aliança com o Bolsonaro para eleger qualquer coisa. E o povo, mais uma vez, mostrou que tá ligado na política e que não é assim que as coisas funcionam. A maior prova disso é a Cristina Grêmio no segundo turno. Aliás, vote Cristina, galera de Curitiba, 35 o número dela. Então, por isso que eu elogio o Tarcísio. O Tarcísio é maravilhoso. O Tarcísio é maravilhoso. Ele sobe no palanque com o Paulinho da Força para pedir voto pro Nunes. Isso é lindo, lindo. Essa é a posição de um líder. Líder não fica atrás de seguidor. Líder. Não é seguidor, é eleitor. De novo, é eleitor, senhor Silas. A palavra líder vem da língua vinque. Significa o capitão de um navio, o cara que dá rumo. Como é que um líder, o cara foi presidente da República, é o líder, é o maior líder da direita. E mesmo assim, vocês pegaram os candidatos que ele gostaria que estivessem disputando e escantearam. Porque não precisavam do Bolsonaro. Aliás, até agora tem gente na campanha do Ricardo Nunes dizendo que não precisa. Vou mostrar pra vocês. Eu tô falando verdades aqui, você sabe, conhece. O maior líder da direita dá sinais dúbios, confusos, sabe? Vou apoiar, Nunes, Marçal. Bom, tá aí a entrevista. Agora vamos ver o que aconteceu após essa entrevista, porque o Bolsonaro respondeu, o Tarcísio foi para as redes sociais fazer post e as campanhas de Nunes e Boulos estão rolando e eu quero fazer uma análise de tudo isso com vocês. Primeiro a se pronunciar depois dessa entrevista foi o Tarcísio, que fez a seguinte postagem no seu Instagram. Precisamos de uma direita cada vez mais forte e pronta para enfrentar os desafios que emperram o nosso crescimento, bem como a ameaça que a esquerda significa para a nossa liberdade. A pergunta que fica é, o Ricardo Nunes é de direita? O Ricardo Nunes vai representar a direita? Fica ruim, fica esquisito. O presidente Jair Bolsonaro é a nossa maior liderança política. É quem deu voz ao sentimento do brasileiro e, apesar das crises que enfrentou, deixou um legado calcado em medidas estruturantes. Gente, isso aqui é muito discurso tucano. Medidas estruturantes, a economia, esse materialismo, alguns pensam assim que o grande problema da esquerda é a incompetência, talvez a desonestidade, não é um projeto de poder para escravizar a população. O projeto de poder para escravizar a população na cabeça de pessoas como o Tarcísio é loucura da direita radical, chapéu de alumínio. E ele termina dizendo, aqui em São Paulo seguiremos trabalhando para defender esse legado das medidas estruturantes, aí defender os valores da família, uma coisa bem genérica, que eu não sei o que é, os valores da família é ser contra a ideologia de gênero. O Tarcísio já falou sobre o que o Ricardo Nunes fez na prefeitura com relação à ideologia de gênero, promovendo essa ideologia, nem o Silas e nem o Tarcísio falaram. Eu mostrei no último vídeo. O liberalismo econômico e garantir a dignidade e a prosperidade para todos. É claro que o material é importante, né, pessoal, mas não é esse o grande problema da esquerda, o buraco é bem mais embaixo. E aí, de novo, os comentários aqui, ó, tudo combinado, Nunes é direita, governador Kassab é direita, talvez nem você seja. A diferença é que a direita é o povo, e o povo não tem político de estimação. Você falando de direita, apoiando Nunes e colocando Kassab no seu governo, bom, galera revoltada. E aqui são, de novo, eleitores, não são apenas seguidores das redes sociais, são eleitores, as pessoas que votam em alguém para representar as suas ideias, que parece que o Tarcísio meio que traiu os seus eleitores. E
O Bolsonaro se pronunciou sobre essa entrevista também. Ele tá querendo apaziguar as coisas. A coluna Bolsonaro adotou a mesma linha de seus filhos e evitou pôr mais lenha na fogueira. Abre aspas pro Bolsonaro. Meu posto Ipiranga não tem gasolina, só água. Fecha aspas. Então, o Bolsonaro também não tá querendo se estressar. Os filhos do Bolsonaro também responderam. Aqui nós temos o senador Flávio dizendo o seguinte: roupa suja se lava em casa e não em público. O presidente Bolsonaro fez o que tinha que ser feito no momento certo e foi decisivo para o cenário em São Paulo. Provavelmente ele está se referindo à última live que o Bolsonaro fez explicitamente pedindo votos para o Ricardo Nunes. Sim, ele cutucou o Marçal, mas ele disse que em um segundo turno ele apoiaria o Marçal ou o Ricardo Nunes. A postura do Bolsonaro no segundo turno é ser anti-Boulos. Ele deixou isso bem claro. Se não fosse o Bolsonaro, o Ricardo Nunes não estaria no segundo turno. Também acho. Se o Bolsonaro não tivesse feito live e não tivesse indicado vice, o Ricardo Nunes não teria ido para o segundo turno. Arrisco a dizer que eu não sei se o Ricardo Nunes tem força para vencer o Boulos, mas a gente fala sobre isso mais pro fim do vídeo. Vamos continuar aqui. Segue o Flávio dizendo. Assim como foram decisivos Tarcísio e Malafaia, cada um na sua função, como um time de futebol que não ganha só com atacantes. A fase agora é de distensionamento e sem orgulho e vaidade, vamos juntos vencer a extrema esquerda em São Paulo. 2026 já começou, falei pra vocês isso no último vídeo, hein? 2026 já começou e precisamos ser mais racionais do que emotivos. O Eduardo Bolsonaro também respondeu, ele disse o seguinte: sem ele, muito disso não teria ido adiante. Se ele nos critica hoje por algum motivo, ainda que eu possa entender absurdas certas palavras usadas por ele, cabe a mim ter maturidade de interpretar e resolver com ele internamente, desejando saúde e tudo de bom a ele. Então foi aqui, né, aquela sabonetada política e eles vão lavar a roupa suja em casa, pelo que deu a entender. Enquanto isso, na campanha do Nunes, a ala da campanha do Nunes não quer Bolsonaro colado. Bolsonaro disse que deve entrar de cabeça no segundo turno em São Paulo, depois de passar campanha com sinais dúbios a Ricardo Nunes. Então, tem ainda uma parte da campanha, aquela parte que tirou Salles, que disse que ficar colado na imagem de Bolsonaro em São Paulo é perder voto. A votação expressiva do Pablo Marçal mostra que não é isso. Não que o Marçal esteja colado à imagem de Bolsonaro, mas ele adotou o discurso do conservador, mais conservador, né? Indo contra essa agenda centrista aí do centro-esquerda do Ricardo Nunes ou da extrema-esquerda do Boulos. E matéria de agora há pouco, da Malu Gaspar. Quando precisamos, Bolsonaro não veio. Agora não queremos mais, diz aliado de Nunes. Quem será esse aliado? Será que é o Duda Lima? O Duda Lima foi aquele que tomou o soco do assessor do Marçal, olha só. Se no primeiro turno, em São Paulo, a participação de Jair Bolsonaro na campanha de Ricardo Nunes fez falta, no segundo turno, quem não quer o ex-presidente em seu palanque é o prefeito paulistano. Nunes nunca vai declarar publicamente, mas em privado, integrantes de sua equipe têm dito que, nesta etapa da disputa, a presença de Bolsonaro não só não ajuda, como pode até prejudicar a tarefa de conquistar o voto do centro. Então, o Bolsonaro não só não ajuda, como ele atrapalha. Abre aspas aqui. O que pode atrapalhar o Nunes é o Bolsonaro querer fazer campanha agora. Se o Bolsonaro entrar agora na campanha do Nunes, só vai atrapalhar. Quando a gente precisou dele, ele não foi. Agora não precisamos mais. E quem é que falou isso? Paulinho da Força. Paulinho da Força, que é da extrema esquerda, dividiu o palanque com o Tarcísio Freitas e agora tá dando essas declarações aqui de que eles não querem. É eles que não querem o eleitor do Bolsonaro. Porque eles precisam fazer alguma sinalização. Até, como eu mostrei para vocês nas reuniões estratégicas, eles excluem a direita. De novo, é o acordo Caracu. E a direita tá meio cansada. Outra matéria aqui, do Nunes. Lembrando, eu já falei sobre isso, mas o Nunes disse que não quer o Marçal no palanque dele. Os votos do Marçal é que vão decidir essa eleição. Não querer esses votos agora é de uma jumentice, assim,
astronômica. E principalmente vindo de uma pessoa que divide palanque com Paulinho da Força, dizer que não quer o Marçal no palanque é uma péssima sinalização. Porque vai ter muita gente, eu não sei se vão votar no Boulos de raiva, pode até acontecer, mas eu acho que muita gente é capaz de não sair de casa. Não é o que eu estou defendendo, eu estou fazendo análise aqui. Eu quero que o Boulos saia derrotado da eleição, mas eu estou analisando a postura dessas equipes. Enquanto isso, do lado de lá, que a gente precisa saber o que o lado de lá está fazendo também. O Boulos, que não é idiota igual o Ricardo Nunes, já está querendo os eleitores do Marçal. Ó. Boulos acena eleitores do Marçal. 70% de São Paulo quer mudança. Foi esperto, ó. O Marçal não tem nada a ver com o discurso do Boulos, são bem opostos. Mas ele viu ali que aqueles eleitores querem mudança, não querem mais esse prefeito. E agora ele vai para cima desse eleitorado. Inclusive as lideranças nacionais do PT já viram também, ó. O PT vai apoiar forças antibolsonaristas no segundo turno, mesmo que o candidato seja de direita entre aspas, aquela direita permitida, a direita tucana do PSDB. Gleisi Hoffmann diz que campanha de Boulos deve ir atrás de eleitores de Pablo Marçal. A Gleisi Hoffmann consegue ser mais esperta que o Tarcísio e o Ricardo Nunes. Olha o nível que a gente chegou no Brasil. E em Belo Horizonte, os petistas estarão no palanque do prefeito Fuad Noman, do PSD de Kassab. Mas lá em Belo Horizonte vai dar Bruno Engler 22 na cabeça. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa declaração? Eu, durante a campanha, expus tudo o que eu acho sobre o Marçal. Aí eu fiz o vídeo sobre o Marçal, disseram que eu tava fazendo campanha pro Nunes. Aí quando eu fiz esse vídeo perguntando pro Malafaia se o Ricardo Nunes já tinha se posicionado sobre a agenda da ideologia de gênero, o pessoal tava dizendo que eu tava fazendo campanha pro Marçal. Não tô fazendo campanha para ninguém, eu tô analisando os fatos, eu tô pegando aqui tudo que tá acontecendo, botando na mesa para vocês, falei a minha opinião e agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Bolsonaro foi omisso ou ele foi escanteado nesses candidatos? Imagina ter uma chapa Cristina Grêmio, Paulo Eduardo Martins em Curitiba, ou Paulo Eduardo Martins e a vice Cristina Grêmio. Ia dar um show. E em São Paulo, ter uma chapa com o Ricardo Salles na cabeça. Até poderia ser, de repente, o Nunes de vice, mas ele não ia aceitar, né? O Salles talvez também não quisesse aceitar, mas seria o ideal. Mas uma chapa com o Ricardo Salles na cabeça, será que estaria acontecendo tudo isso? E será que Ricardo Nunes, que é péssimo no discurso, não está fazendo sinalização para o eleitorado conservador? Será que ele vai conseguir vencer o Boulos? Fala para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima.